No começo dos anos 2010, poucas bandas foram tão odiadas quanto o Black Veil Brides. E enquanto eles lotavam shows, vendiam discos e construíam uma legião de fãs, o grupo também era alvo de um nível de ódio que poucas bandas daquela geração enfrentaram, e sofriam uma rejeição dentro da própria cena do rock. Bastava o nome aparecer em qualquer fórum, vídeo ou rede social para surgirem ataques, piadas e acusações de que eles não eram rock de verdade. Mas afinal, por que uma banda que fez tanto sucesso acabou se tornando uma das mais odiadas da sua época? Era realmente pela música? Pelo visual? Ou existia algo maior por trás de toda aquela rejeição? Porque enquanto muita gente odiava a banda, milhões de adolescentes encontraram nela um lugar para pertencer. E isso nos mostra que mesmo mais de uma década depois, o nome da banda ainda divide opiniões, como poucas bandas do rock moderno. Quando Black Veil Brides apareceu, o visual chamava mais a atenção do que a música. Maquiagem pesada, roupas inspiradas em glam metal, cabelo armado e uma estética teatral. Fizeram muita gente rotular a banda antes mesmo de ouvir uma música. O visual da banda virou um alvo automático dentro da comunidade do rock, porque o grupo se tornou amado ou odiado justamente porque o visual criava uma reação instantânea. E nessa época, a aparência importava muito. O rock estava numa fase em que parte do público valorizava a autenticidade acima de tudo. Qualquer banda com um visual mais produzido era rapidamente chamada de poser, e muita gente automaticamente decidiu que essa banda não podia ser levada a sério. Eles cresceram no auge da era MySpace, e naquele momento, bandas associadas à estética scene sofriam rejeição pesada dentro da comunidade do rock. Qualquer grupo ligado a esse universo era visto como poser, superficial ou fabricado. E na cultura do rock, ser chamado de poser é praticamente uma sentença. A banda era acusada de ser fabricada, focar mais em visual do que em música, fazer som para adolescentes e copiar bandas antigas. E esse estigma acompanhou o grupo desde o início. E o próprio Andy Bierzak comentou em entrevista que a banda se tornou divisiva praticamente desde o início, e que o próprio Google mostrava mais páginas de ódio à banda do que conteúdos de fãs. Ou seja, o hate já fazia parte da identidade pública deles, e quanto mais sucesso eles faziam, mais hate eles recebiam. Mas aqui está a verdade que muita gente não admite. O problema nunca foi só a música, porque musicalmente o Black Veil Brides nunca foi tão pesado quanto a imagem sugeria. O som da banda misturava hard rock, heavy metal tradicional, glam metal e influências modernas de metalcore, mas a cena enxergava o grupo como a banda das meninas emos, porque rapidamente ganharam uma fanbase enorme de adolescentes, principalmente fãs da cena emo alternativa. E isso fez parte do público enxergar a banda como um produto para adolescentes, e não como uma banda séria de rock. E esse padrão aconteceu várias vezes na história. Quando uma banda atrai muitos fãs jovens, parte da cena tende a desvalorizar artisticamente aquele grupo. E existia uma espécie de regra não escrita em comunidades de que não era aceitável gostar de Black Veil Brides. E o mais curioso é que várias dessas críticas vinham de pessoas que nem acompanhavam a banda, apenas rejeitavam a estética. Tanto é que em entrevista o Andy fala que muita gente anos depois descobriu que a banda era mais pesada do que imaginavam porque tinham preconceito antes de ouvir. A banda nasceu exatamente na pior época possível, porque a internet dos anos 2000 era extremamente tóxica. O visual exagerado, a maquiagem, as fotos produzidas, tudo alimentava o meme de que eles eram mais moda do que música. E em certo momento, odiar o Black Veil Brides
virou quase uma tendência dentro da cena. Falar mal da banda dava status, rendia piadas e reforçava a ideia de bom gosto entre certos grupos. E então, o hate saiu da internet e foi para a vida real. Isso foi tão forte que até apresentações ao vivo tinham hostilidades. God, I'm so sick of people like you, man. You think you're so fucking good? Come up here. We have stopped our whole show so that you can play the guitar right now. And yet, every single fucking time when we do this, you never have the fucking balls to come up and do anything. Come on, split the crowd, come play the fucking guitar, you fucking virtuoso little motherfucker. Show us what you got, you little fucking... Look, man, I'm not trying to be all fucking aggressive, but when somebody wants to ruin our show, I want them to show us how much better they are than us, because we get to be up here because of people that want to see us play. So you can fucking leave or you can play the guitar better right now. Come on! I have given you the fucking mic 900 times, you drunk piece of shit. Come up here and talk into my fucking mic. I will give it to you. I will give it to you. Come on! Get the fuck out of our show right now. Someone escort this motherfucker out of here. E mesmo assim, eles continuaram crescendo. E quanto mais hate recebiam, mais forte a fanbase ficava. Porque enquanto a comunidade do rock odiava a banda, milhares de adolescentes viam outra coisa nela. O Black Veil Brides falava diretamente com outsiders, jovens isolados, pessoas julgadas pela aparência, e as suas letras sobre pertencimento, rejeição, identidade e sobrevivência. E essa sempre foi a mensagem da banda: defender quem se sentia excluído. E isso criou uma das fanbases mais fiéis daquela geração. Black Veil Brides! 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 Talvez a banda nunca tenha sido odiada só pela música. Talvez eles tenham sido odiados porque eram diferentes, porque chamavam a atenção. E no fim, a banda sobreviveu. Mas hoje, a situação é diferente. Eles não são mais o principal alvo da cena. E muita gente passou a enxergar a banda com nostalgia. E a volta da estética emo e o revival dos anos 2010 também fizeram parte do público rever a banda com outros olhos. O que antes era ridicularizado, hoje muitas vezes é visto como parte importante daquela geração. Esse caso nos mostra que muitas vezes o rock não rejeita apenas música. Ele rejeita tudo aquilo que desafia a imagem que parte do público criou do que uma banda deveria ser. Porque eles apareceram em uma época em que o visual, comportamento e até o tipo de fã podiam pesar tanto quanto o som. E talvez por isso o grupo tenha se tornado um alvo tão fácil antes mesmo de muita gente apertar o play. A banda já tinha sido julgada, mas o tempo mudou a perspectiva. O que antes era motivo de piada, hoje virou nostalgia para muita gente. E uma banda que foi tratada como símbolo de tudo aquilo que havia de errado na cena acabou sobrevivendo, enquanto várias outras desapareceram. Mas talvez isso diga mais sobre o próprio público daquela época do que sobre a banda. Porque, gostando ou não, existe uma coisa difícil de negar: eles marcaram uma geração. E poucas bandas conseguem continuar relevantes depois de enfrentar tanto ódio. E ainda assim, manter uma base de fãs tão fiel. E no final, talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido se eles mereciam tanta rejeição. Talvez a pergunta seja outra: quantas pessoas realmente odiavam a banda? E quantas só repetiram o que a cena diziam na época? Porque no fim, talvez eles nem fossem a pior banda daquela geração. Talvez tenha sido só a banda mais fácil de odiar naquela época. So sing along, it's no easy thing.
Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a banda. Se vocês gostam, não gostam, se aprenderam a gostar. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo. É isso, falou! Keep your mouth shut, listen, motherfucker.